Olá, amigos e irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus e muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui. Estamos começando o programa Liderança em Foco, um programa voltado para a vida do líder, analisando coisas, textos bíblicos, aplicando situações no nosso dia a dia como líder de ministério, líder de departamento, líder de GEMES, líder de grupo pequeno, enfim. Aonde você atuar como líder, tenho certeza que esse material vai te abençoar. E estamos agora numa pegada de olhar para o texto bíblico e enxergar nos textos bíblicos atitudes práticas que esses homens e mulheres tomaram, que tem tudo a ver com a nossa liderança. Posições que podemos também tomar, situações que podemos aprender como fazer, como esses autores, esses personagens bíblicos viveram a sua vida quanto líderes e por que foram bem-sucedidos. E tudo isso a gente consegue olhando para a palavra de Deus, olhando para a palavra do Senhor. Todos os conceitos que você vê hoje aí no mercado, que você vê no meio administrativo, enfim, nos coachings da vida, tudo esse conceito está extraído da palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre o centro de tudo, ela é sempre o manual para tudo. E você pode participar conosco. Como? Estamos no Facebook, no Instagram agora, também no YouTube ao vivo, para que você possa participar conosco. Os nossos temas estão sempre abertos. Hoje mesmo eu recebi de um amigo uma indicação de um tema e você também pode participar sim, indicando temas para a gente e interagindo conosco. A sua participação é muito importante. E hoje, a história bíblica que nós vamos avaliar aqui juntos, pensar aqui juntos, eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta aqui, espero que você também esteja com a sua, estou com a minha caneta aqui também para poder fazer as minhas anotações, espero que você também esteja aí com a sua. O texto que vamos olhar hoje para ele, e desse texto aqui, extrair o que precisamos, está lá em Josué, no capítulo de número 2, Josué, capítulo de número 2, então se você está anotando aí, ou se está gravando o texto para depois fazer a sua leitura também e fazer as suas observações em cima daquilo que a gente vai falar aqui hoje, é Josué capítulo 2, tá certo? Josué capítulo 2. Então, vamos começar aqui nesse texto. Eu não vou fazer a leitura do texto, na verdade eu vou te explicar panoramicamente o que está acontecendo aqui. Josué recebeu da parte de Deus a incumbência de substituir Moisés e agora, para fazer isso, ele vai... enfim, Deus trabalha muito com ele na questão motivacional, mostrando que ele é capaz, mostrando que ele pode, mostrando que mais do que a capacidade humana, Deus estando ao seu lado, é aí que ele vai conseguir ser impulsionado, ter atitudes corretas, e Deus trabalha isso com ele, através da motivação, da palavra, através do ânimo, através da proximidade. Tudo isso são assuntos que a gente também já tratou aqui, já pensou, né? Proximidade, palavras motivacionais, estar perto, instigar e acender a chama da capacidade do outro que trabalha com você. Tudo isso são coisas que nós podemos fazer. Deus faz com Josué para que nós também possamos aprender e fazer, colocar isso em prática. O grande líder supremo de todos nós é o Senhor. E Ele vai nos ensinando como agir, como fazer para que as pessoas que estão trabalhando conosco, algumas delas abaixo de nós, que estão junto, que compõem o nosso time, consigam realizar os seus projetos e principalmente os projetos de Deus. E agora chegou a hora em que Josué então precisa tomar posse da terra prometida. Como Josué faz isso? Ele olha o que Moisés fez com ele, com Calebe, ele pega o exemplo do seu antecessor. Aprendemos isso aqui também. Se você não assistiu todos os nossos programas, tem aí acho que uns 10 programas para trás para você poder assistir e se inteirar disso. Falamos sobre isso também, né? Discipulado também se dá por observação. As pessoas que estão nos acompanhando nos observam para ver como fazemos as coisas, que direção tomamos, como falamos. E aí, nesse projeto, nesse trabalhar, elas vão agindo, elas vão atuando. É muito importante, meu amado irmão, você que está me ouvindo aqui, que você pegue o macete dessas coisas. Pegue os truques, os exemplos, na verdade, que a Bíblia vai nos dando. Porque você pode atuar sozinho sempre, ou você pode atuar colocando pessoas que estão abaixo de você e que você espera que elas ocupem o seu lugar, observando aquilo que você faz.
Coloca ela no fundo da sala para ver como é que você trata de uma situação. Coloca ela ali de lado para que ela possa acompanhar junto com você como solucionar um problema, como abordar alguém, como fazer alguma coisa, enfim. Coloca sempre pessoas juntos, no momentos chaves que podem fazer diferença para que ela pegue a manha do negócio, para que ela pegue a pegada que você usa na hora de resolver situações e na hora de desenvolver coisas. E aqui Josué está pegando o mesmo exemplo que ele viu Moisés fazendo, o exemplo que Moisés recebeu da parte do Senhor, né? E agora ele envia também espias à terra prometida. E a primeira lição para essa tarde aqui, nesses primeiros minutos que estamos juntos aqui, a primeira lição é o seguinte, que você aprende aqui nesse texto. Josué estava agindo em silêncio. É muito importante que a gente aprenda pegue esse feeling aqui. Aprendamos a agir em silêncio. Sempre quando a gente orienta pessoas, sempre quando a gente está trabalhando com um grupo, você precisa ter as suas estratégias. Em algum momento, ela tem que estar velada do todo, do externo, às vezes até mesmo do interno. Existem alguns instantes em que você precisa caminhar em silêncio, fazer coisa em silêncio. Não é ser traiçoeiro, não é ser astuto, não, mas é para que você possa, primeiramente, averiguar o que está acontecendo, averiguar qual caminho realmente você vai trilhar, medir a febre daquela situação, perceber o que se passa ali, para depois apresentar para todo mundo. Mas pastor, noutra aula dessas aqui, você disse que nós precisamos ter o plano claro e apresentar claramente para as pessoas. Tá certo, quando você já definiu o que fazer, como fazer, a partir desse instante, então você abre o plano para todo mundo. Até então, haja em silêncio. É isso que Josué está fazendo aqui. Ele envia secretamente 2 espiões, lá no versículo 1, se você está anotando aí, e diz para eles, vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram em silêncio. Se os inimigos lá de Jericó soubessem que eles estavam indo visitar a cidade, eles os prenderiam e provavelmente até os mataria. Se eles soubessem que tinham espiões ali indo averiguar a terra, eles montariam guarda, eles fariam coisas. E mesmo Josué os mandando em silêncio, o texto diz aqui que ainda assim o rei ficou sabendo que existiam espiões ali. E eu quero te mostrar um pouquinho da importância de você agir em silêncio, porque nós temos outros exemplos bíblicos que nos mostram isso. Você tem outras percepções aqui. E aqui, na verdade, no parênteses ainda, se o inimigo não sabe como você vai agir, você consegue avançar. Se as pessoas que, de repente, estão travando algum tipo de processo, não sabem para onde você está indo, você consegue avançar sem que elas façam as interrupções que elas podem fazer. Se você está trabalhando com pessoas e as pessoas estão indo contra os seus projetos, se você vai em silêncio, elas não conseguem se levantar, porque você está seguindo em silêncio. Grave muito bem isso, não quero que você seja o tipo de pessoa sorrateira que trame planos inescrupulosos em silêncio. Não traga esse mal para a sua vida. Mas para situações que são sonhos de Deus também para você, é bom que durante um tempo você caminhe em silêncio, vá dando corpo ao negócio, vai dando vida ao negócio e depois revele para todos essa realidade. Abre comigo também, ou anota aí, melhor você anotar aí, eu vou ler para você aqui, Neemias, 2 versículos no mesmo capítulo, porque mostram muito bem também essa realidade de agir em silêncio. É Neemias no capítulo de número 2, vamos ler aqui 2 versículos 11 e o 12 e depois o versículo 16. Então, se você está anotando aí, anota aí Neemias 2, 11 e 12 e depois o versículo 16. O 11 e 12 está dizendo o seguinte: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Neemias chegou naquele lugar, você sabe, você conhece a história de Neemias. Ele chega com uma comitiva, com várias pessoas, cavalos, camelos, uma comitiva bem grande, e ele chega ali, se estabelece em silêncio, não conta nada para ninguém, não procura os governadores, não procura os líderes, não procura o povo, não procura nada, não diz nada para ninguém. Chegou, se estabeleceu na cidade e ficou ali, porque ele tinha coisas a fazer antes de poder abrir o seu plano para as pessoas. Ele queria conhecer os muros, ele queria conhecer a cidade, ele queria perceber se existia fragilidades, como ele iria agir.
Existe um momento em que os nossos projetos, nossos sonhos, eles são embriões ainda. Se você fica abrindo isso para todos, às vezes você não consegue formatar aquilo que Deus quer de você. Então tem um princípio aí que tem que ser aprendido. Essa ação em silêncio no princípio é crucial. E o versículo 16, ele enfatiza ainda mais isso. Ele diz o seguinte: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias guardou 100% para ele todo aquele projeto naquele momento. O que é ruim? É ruim se você guardar para você sempre. Se você começa a envolver pessoas sem mostrar para elas para onde elas devem ir. Você sabe, nas aulas passadas a gente aprendeu isso. Se a pessoa não sabe para onde ela ir, ela fica insegura. E nós não queremos pessoas inseguras trabalhando com a gente. É importante que a pessoa saiba para onde ela vai. Isso traz a ela engajamento, envolvimento, entrega. Agora, existiu um momento e existe um momento onde nós precisamos agir em silêncio, nos guardar no silêncio. E é muito importante que você pratique isso também aí no seu campo de liderança, na sua vida, às vezes, muitas vezes. Você pode aplicar isso na sua história de vida também. E esse é o primeiro ponto que essa história aqui nos mostra. Segunda coisa que esse texto aqui nos revela e que eu posso aplicar aqui na nossa liderança é que eles tinham um bom plano. Eles tinham um bom plano. O versículo 1 ainda, no versículo 1 ainda, além de agirem secretamente, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e passaram ali a noite. Por que eu digo que eles tinham um bom plano e por que nós precisamos ter um bom plano? Primeiro, as coisas só vão dar certo se você tiver planejamento, você sabe disso. Só vai acontecer coisas com começo, meio e fim se existir um planejamento para isso. E qual era o plano deles? Você imagina se pessoas querem se esconder numa cidade que elas não são bem-vindas? Qual seria o melhor lugar dentro dessa realidade para que elas se escondessem e ninguém as incomodasse perguntando o que elas estavam fazendo ali? Na casa de uma prostituta. 2 homens ali de fora chegaram até ali, entraram na casa de Raabe. Talvez outros homens já tivessem passado por ali naquele dia. Constantemente o entra e sai de homens ali naquele lugar. E aí eles entraram ali sorrateiramente, tranquilamente. Não despertou a atenção de ninguém. Porque, enfim, era um lugar de prostituição. Não despertou a atenção. Isso revela que eles tinham um bom plano. Eles sabiam como fazer a coisa. Eles não foram lá e chegaram lá na porta, decidiram se ficar escondido atrás dos celeiros. Não, eles planejaram onde eles ficariam, como eles fariam as coisas. É óbvio, a gente não consegue planejar tudo, porque você sabe, as situações se transformam, as situações mudam, mas nós conseguimos planejar passos e seguimos esses passos, e se seguirmos esses passos planejados, Deus vai nos abençoando, Deus vai dando direção, Deus vai trabalhando aqui conosco. E eles fazem isso. E eles tramam isso. Você percebe hoje muito da causa missionária, ela é feita através de ONGs e da causa nossa aqui também, do Evangelho em países que são livres e abertos para isso, são feitos através de ONGs, porque a ONG pode entrar em lugares onde o sistema religioso não pode. Instituições de caridade, elas podem entrar em lugares onde outras instituições não podem. Enfim, ministérios que trabalham com assistência social são planejamentos, são planos que Deus vai nos dando, vai nos entregando para que nós possamos chegar aos objetivos que Deus tem para nós. Então é muito importante que você tenha um plano e que esse plano esteja debaixo da aprovação divina. Mas eu quero trazer para você também aqui uma ferramenta que a gente chama de plano de ação. Perguntas que você precisa responder para você mesmo, para que você possa alcançar o seu objetivo. Se você não conseguir responder essas perguntas, é um reforço de algo que a gente viu lá atrás, quando a gente falou sobre ter objetivos, metas, enfim. Tem um programa atrás também aí sobre isso, e hoje eu quero falar sobre plano de ação. São perguntas que você precisa responder, e eu quero que cada um de vocês que estão conosco aí, anotem isso para que isso vai ser muito importante para a sua trajetória, se você conseguir alcançar isso. Primeira pergunta é: o que deve ser feito? Anota isso aí, o que deve ser feito? E do lado dessa pergunta, você escreve assim: descreva todas as etapas necessárias para atingir o seu objetivo. Etapas necessárias para atingir o seu objetivo. O que deve ser feito?
Tem que estar claro para você o que deve ser feito. É o seu plano de ação, é como você vai agir. Quais as etapas que você tem que trilhar? Quais as etapas que você tem para fazer a existência? Eu estou quase terminando um livro aqui para falar sobre liderança e depois eu vou deixar à sua disposição para que se você quiser adquirir. E eu tive que fazer um plano de ação. O que deve ser feito? Quais as etapas que eles têm que eu preciso trilhar para que ele chegue ao objetivo final, que é o lançamento de um material? Existem etapas que precisam. Então a primeira pergunta que eu tive que me fazer e que você tem que se fazer é essa. O que deve ser feito? Quais as etapas que você tem que trilhar? Segundo ponto, por que será feito? Essa é uma segunda pergunta importante. Por que será feito? Do lado dessa pergunta, você tem que justificar a necessidade de alcançar esse objetivo. Espera aí, para que você quer alcançar esse objetivo? É só um bem pessoal? É só uma realização pessoal? Que não tem nada de errado nisso, nós precisamos realizar coisas pessoais também? Ou tem outros objetivos? As pessoas, de repente, que vão estar juntos, vamos supor que seja um projeto que envolva outras pessoas. Como é que eu apresento para elas essa justificativa de necessidade de alcançar esse objetivo? Isso é muito importante, isso é muito relevante. Terceira pergunta, onde será feito? Onde serão executadas as tarefas que vão fazer com que você concretize esse plano? Ah, pastor, eu tenho um projeto pessoal de montar um negócio. Tá bom, você já fez as perguntas, o que deve ser feito e por que deve ser feito, e agora onde você vai concretizar isso? Não, pastor, existe algo no meu ministério que tem que ser feito, eu tenho um plano para esse ministério, eu tenho um plano para o meu grupo pequeno, bacana. Responda as perguntas e agora onde você vai concretizar isso? Eu quero levar mais pessoas, de repente se é de outra igreja, está nos assistindo aqui, levar mais pessoas ao culto. Tá bom, o que você vai fazer para isso acontecer? Eu nunca quero tirar o valor da oração, não posso fazer isso. A Bíblia nos diz que essa é a base, a sustentação para tudo, mas ao mesmo tempo que nós devemos orar, a Bíblia também nos mostra que existem ações a serem tomadas. Posições que nós, humanos, seres humanos, precisamos fazer para alcançar as pessoas. E é isso que eu quero que você pense aqui. Aqui você já entendeu o pano de fundo da minha primeira aula foi falando sobre isso, né? Falando sobre a intenção de nunca tirar o poder da presença de Deus e da palavra de Deus e da oração, mas mostrar que existem posicionamentos que nós temos que tomar para alcançar os objetivos. E nós estamos trabalhando isso. Então a terceira pergunta é onde será feita. A quarta pergunta, quando será feito? Determine um período para que você finalize cada uma das etapas. Qual é o grande problema da maioria das pessoas? Elas são procrastinadores. Se você jogar na internet agora aí, dificuldades para realizar um projeto, em todas as suas pesquisas vai vir lá, procrastinação. O que é? É você deixar para depois aquilo que você poderia fazer agora. Procrastinação vem de empurrar com a barriga, é deixar para frente, é ir postergando uma situação que pode ser resolvida. E a maioria de nós somos procrastinadores. A maioria de nós deixa para depois e faz e nunca acontece. Agora, se você coloca limites, datas limites, pontos para você e para as outras pessoas, você começa a se autorrealizar porque você começa a alcançar objetivos. Isso é maravilhoso. A sensação de alcançar um objetivo é algo maravilhoso. Por que quando você está noivo, você vai lá e marca a data do seu casamento? Por quê? Porque você não pode fugir mais daquilo. E você conhece casais, eu conheço casais que ficam sempre naquela assim, não, vamos casar quando? Não, não sei, estamos planejando. Ou seja, talvez nunca aconteça. Talvez o casal se separe, termine e nunca aconteça. Porque não tem objetivo, não tem prazo. E as coisas quando não tem prazo para serem entregues, elas, se forem entregues, serão no tempo errado, no momento errado, enfim. Por que faculdade tem começo, meio e fim? Por quê? Porque precisa ter isso. Porque estudos precisam ter começo, meio e fim. Por que precisa ter isso? Porque senão a gente não se dedica a alcançar aquilo. Então, quando será feita é a próxima pergunta. Outra pergunta a ser respondida é por quem será feito? Por quem será feito? Se é um objetivo só único e pessoal, por você mesmo. Se é por outras pessoas envolvidas, você precisa então delegar as atividades que cada uma vai fazer, para que ninguém fique batendo cabeça e o projeto consiga avançar, consiga ir em frente. Então, por quem será feito? Envolva as pessoas, se for essa a frente que você está agindo, e mostre a cada uma delas o que elas devem fazer. O próximo ponto é como será feito.
Defina os métodos que serão necessários para executar cada etapa. Como vai ser feito isso? Como você vai alcançar cada uma dessas situações? É muito importante que você pense nisso. E você precisa saber como vai ser feito cada um dos estágios. Como eu dei o exemplo aqui do livro. Espera aí, qual que é o estágio principal? É a escrita. E o próximo estágio? Você precisa agora fazer a diagramação. E depois, uma capa. E depois, enfim, uma estratégia para que esse livro seja distribuído. E depois, enfim, precisa acontecer. E para cada uma das etapas é usada um método, uma maneira de alcançar aquele objetivo. E você precisa pensar meticulosamente nisso. E a próxima pergunta é: quanto vai custar isso? Pastor, eu estou com um projeto aqui e é um projeto que eu não sei quanto que gasta. Vamos supor que seja um projeto que tenha custo, né? Não sei quanto que gasta. Então, antes de você saber quanto que gasta, você não deve nem começar, porque isso é uma orientação bíblica. A Bíblia diz que se o homem sábio, antes de entrar num projeto, vê se ele tem condições de arcar com ele. Eu estou num projeto, pastor, que não tem custo financeiro nenhum, mas depende só do meu suor, do meu esforço e de outras pessoas. Mostre para elas que existe um preço, então, a pagar. E uma coisa que eu quero te esclarecer aqui agora, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas é a verdade, é que nenhum projeto vai sair do papel. Você nunca vai conseguir realizar nada sem que tenha custo. Precisa ter algum custo. Primeiramente, para nós valorizarmos, tem que ter custo. Ninguém valoriza coisas dadas de graça. Tudo tem um custo. Até a nossa salvação custou a morte de Cristo, custou o sangue de Jesus, custou o seu vitupério na cruz. Tudo tem custo, tudo tem custo. Não, eu estou fazendo uma coisa, pastor, que não custa nada para ninguém, então isso não vai ter valor. Porque só tem valor quando custa. Ou custa suor, ou custa empenho, ou custa dedicação, ou custa o seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, o tempo, ou custa então dinheiros e valores. Mas você tem que se perguntar qual o custo disso para você e para aqueles que estão envolvidos junto com você. Tá certo? Vai pegando aí, tudo isso está aqui no texto, tudo isso está aqui dentro da palavra de Deus. A gente vai para um intervalozinho comercial agora. Nos acompanha aí, daqui uns minutinhos a gente está de volta. Participa com a gente, manda sua mensagem lá no Facebook ou no YouTube e a gente vai, se possível, te ajudando daqui. Daqui a pouquinho a gente volta, até mais. É isso aí, estamos de volta com o programa Liderança em Foco e hoje pensando sobre a história de Raabe e os espiões na prática, né? É essa a temática que a gente tem tomado para os nossos programas daqui para frente, para pensar situações que a gente já estudou conceitualmente e observar agora cada uma delas aqui na prática. Então, que Deus nos dê graça de aplicar também a palavra de Deus na prática em nossa vida e também em nossa liderança. Eu tenho me deparado com algumas situações onde estou não rebatendo isso, mas ajudando as pessoas a compreenderem que a liderança não é feita só da espiritualidade. A espiritualidade é a cama que nós nos deitamos. Porém, existem ações, existem posicionamentos, atitudes, posturas, ensinos que contribuem para que a sua espiritualidade se estabeleça. Você pode ajudar pessoas, não só dizendo que você está orando por elas, mas tendo uma ação em direção a ela. E é isso que a gente está observando aqui, como eu coloco em ação as coisas que estão na palavra de Deus, como eu coloco em ação na minha vida, no meu ministério, no meu grupo, nas pessoas que eu direciono, nos líderes que estão abaixo de mim, como eu consigo abençoar essas pessoas, como eu desejo fazer isso e quero te abençoar, e por isso estamos com esse programa no ar todas as semanas aqui, ao vivo, toda quinta-feira você pode nos acompanhar, tem vídeos para trás já, nosso canal da igreja aqui no Facebook, e você pode também entrar no Instagram, Liderança em Foco, tá? Estamos lá também com algumas coisas lá ao vivo, às vezes eu gravo alguns stories lá, você pode nos acompanhar também, enfim, tudo isso é para sua edificação, é para te ajudar, é para te abençoar. Eu tenho muitas dúvidas quanto líder, eu sei que você também tem, e a gente vai junto aqui trabalhando para o nosso crescimento e desenvolvimento. E estamos em Josué capítulo 2 hoje, e já falamos sobre algumas coisas importantes aqui que estava tudo no versículo 1, os nossos primeiros 20 minutos ficaram só no versículo 1, e agora chegamos ao versículo 2, né? O versículo 2 que eles passaram a noite ali, e a condição deles de espias ali foram descobertas,
E aí, enfim, o rei manda pessoas até a casa de Raabe, e Raabe entra no meu terceiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Raabe é uma pessoa que percebeu a oportunidade. E o próximo ponto que você tem que anotar aí na sua casa é isso: perceba a oportunidade. Existem situações que vêm com o nosso nome. Algumas situações vêm lá, direcionado ao meu amigo que está aqui acompanhando com a gente, trabalhando aqui na Tecla, Paulo Guimarães. Está direcionada a ele, então ele sabe que é para ele. Só que existem muitas oportunidades que elas vêm sem nome. Elas estão ali para quem pegar, para quem perceber, para quem tiver o feeling, para quem tiver a espiritualidade em dia, para quem perceber a ação e vai lá e age. E essa situação aqui de Raabe é isso, ela percebeu uma baita de uma oportunidade. E eu e você precisamos disso, precisamos perceber a oportunidade. Quantas coisas boas nós já não perdemos porque não percebemos a oportunidade e deixamos ela passar, deixamos a coisa, enfim, se esvair e a gente não deu conta daquilo. Raabe não, percebe aqui no texto que Raabe percebe que não vai ter outro caminho senão a invasão, né? Aquele lugar vai ser sitiado por Israel, vai ser invadido por Israel, e o povo israelita já estava causando medo em todas as tribos, em todos os povos que estavam ao seu redor. Por quê? Porque eles vinham com a força deles e Deus vinha com a força divina, e aí ninguém conseguia resistir. Eles já tinham destruído reis, reinados, regiões populosas, eles venciam todo mundo. Raabe percebeu oportunamente que não teria um outro caminho, não tinha um outro jeito, eles seriam dominados, aquela cidade seria tomada por Israel. E aí o que ela faz? Ela aproveita a oportunidade. E aí ela aproveita, percebendo ali que os espias estão ali e que aquilo que eles estão prestes a fazer vai acontecer. Quando chega aqui no versículo 8, ela diz o seguinte: sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. E aí ela vai dizendo que ela sabe o que aconteceu, que ela sabe o que vai acontecer e que ela não quer ficar de fora daquilo, que ela quer participar, mas não do lado que vai perder. Pelo contrário, ela quer participar do lado que vai ganhar. Ela quer entrar naquela oportunidade, ela quer aproveitar o que vai acontecer ali para o seu bem. E nós podemos muito bem fazer isso, Pastor, como é que eu aplico isso no meu dia a dia, ou no meu ministério, ou no meu grupo? Primeiro, estamos criando possibilidades sem fim com essa pandemia. Só estamos aqui hoje com esse programa no ar porque aproveitamos a oportunidade que você está aí na sua casa. De que milhares de pessoas hoje não podem estar nos seus escritórios, não podem trabalhando, algumas não podem nem sair de casa e elas têm duas opções: ou fica assistindo a Globo e fica com a pandemia no cérebro o tempo todo, ou liga a sua internet. E quando ela liga a internet, quem vai estar lá? Eu e você. Estamos nas casas das pessoas, estamos alcançando pessoas online, estamos aproveitando então a oportunidade. Pastor, você que está aí, que não quer fazer missões, aproveita a oportunidade. Nunca esteve tão barato comprar uma passagem, reservar um hotel em outros países. Eu estava lendo essa semana que na Europa em si, 12 cidades estão custeando 50% para as pessoas que quiserem passar o verão lá. Então, tem uma oportunidade no ar, que não está endereçada, não tem o nome de ninguém, está lá para quem quiser pegar. E eu e você temos que ser essas pessoas que olham as situações e aproveitam as oportunidades e vão lá e as pegam. É a hora da gente criar um canal, é hora da gente criar um conteúdo digital, é hora de falarmos com as pessoas. Por quê? Porque é a oportunidade do momento. E perceba, do mesmo jeito que essa situação de Israel com relação a Jericó não iria passar, não era uma onda, não era um momento, não. Eles iam lá e iam se estabelecer ali, iam dominar aquele lugar. Essa onda que nós estamos não vai passar. Precisamos nos posicionar estrategicamente, precisamos colocar o nosso barco aí dentro desse mar para a coisa poder acontecer. O que não pode acontecer? Você perder a oportunidade. Aprenda com Raabe e não perca a oportunidade de fazer algo que vai trazer benefício para você e também para aqueles que estão perto de você. Uma segunda coisa que ela faz aqui é que ela mexe no ponto forte de quem está envolvido. Perceba que as palavras dela dizem assim: eu sei que o Senhor lhe deu essa terra.
Mais um pouquinho para frente, ela assim, eu sei que o Deus de vocês está acima dos céus. Eu sei que o Deus... E está mexendo no ponto forte das pessoas que estão envolvidas. Quando a gente tem um projeto que tem outras pessoas envolvidas, você precisa mexer com aquilo que mexe com elas. Mexer com aquilo que mexe com elas. Então, estou com um projeto aqui, pastor, e eu sei que tem alguém no meu grupo que ama crianças. Tem alguém no seu grupo aí, você tem um projeto, peraí, no que você vai tocar? É nesse ponto, no ponto das coisas que as pessoas amam, é nesse ponto que a gente vai. É nesse ponto que a gente mexe, para que as pessoas possam se propor a participar das coisas que a gente deseja que elas participem. A Raabe, não sei se ela tinha feito algum curso, mas ela tinha a capacidade de persuadir. Ela percebeu a oportunidade, sabia que se não fosse aquilo, só restava a morte para ela e para os seus parentes. Então ela vai direto na ferida daqueles homens que estão ali espiando. Homens enviados por Josué, que com certeza eram homens que temiam a Deus, eram homens que eram obedientes ao Senhor, homens que respeitavam a Deus, respeitavam também Josué, e por isso Josué os envia ali, e agora ela toca na ferida. Ela diz, não, eu sei que é Deus quem está com vocês. Eu sei que é Deus quem enviou vocês, e sei que Deus está acima dos outros deuses, e que não tem como fugir desse Deus. Mexeu no ponto que era necessário que fosse mexido, e por isso ela conseguiu a resposta favorável da parte deles. É muito importante que você grave isso, sabedoria, visão, para perceber a situação, conversar em busca de uma oportunidade interessante que vai trazer benefícios para ela. E esse é um próximo ponto que ela tem. O que o versículo 12 nos revela aqui também, o versículo 12 está dizendo o seguinte, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Raabe aproveitou a oportunidade, Raabe mexeu nos pontos fortes, e agora Raabe está fazendo um bom acordo. Raabe está fazendo algo que vai trazer benefícios, não só para ela, também para a sua família. Você tem que pensar nisso como líder. Você tem que pensar nisso como líder. Entrar em empreitadas que não vá trazer benefícios, não são coisas dignas de ser entrado. Mas pastor, eu estou só perdendo dinheiro nessa empreitada, está trazendo algum benefício? Não, eu estou perdendo dinheiro porque eu estou investindo em alimentar outras pessoas, então está trazendo muitos benefícios. Alimentar alguém que não tem como se alimentar é um baita de um benefício. Agora, o exemplo que ela nos dá aqui, ela está pensando nela e na sua família, é vida ou morte. Então, ela tem, de alguma maneira, de usar a sabedoria para entender o que está em jogo. E você também tem que usar a sabedoria para saber o que está em jogo. E qual é o princípio básico aqui? Proteger você e a sua família. Isso está sempre em jogo. Então, estamos criando acordos para que quando a gente entre num projeto, né, se for um projeto de evangelização, cara, existem coisas que vai ficar bom para todo mundo. Um projeto de crescimento vai ficar bom para todo mundo. E você tem que estar protegendo essas pessoas, né? Ela está visando a família, mas nós estamos protegendo sempre aqueles que estão próximos de nós. Tem dois exemplos que eu quero te dar. Um dia que a gente saiu aqui com um grupo que faz evangelismo de rua para entregar comida na rua, na madrugada aqui de São Paulo. E fomos nos pontos mais complicados, ali perto da Cracolândia e no centro de São Paulo. São pontos que da madrugada são lugares difíceis. E chegando lá, o líder, que é o pastor Carlos, não sei se ele está nos assistindo, se estiver, um grande abraço para ele. Ele disse algo muito importante, ele falou assim, olha, tome muito cuidado, porque nem todo mundo que vai estar ali está querendo ser ajudado, ou tem pessoas que estão ainda tramando o mal contra a gente que vai ajudar. Então, tira o relógio, tira a corrente de ouro, tira o anel, qualquer coisa que possa chamar a atenção, não fique com o celular na mão. Fez um bom acordo. Está indo ali para ajudar as pessoas, fazer o que é certo, mas está pensando o quê? Na proteção daqueles que estão fazendo a coisa certa. Nós temos que pensar sempre nisso. Isso é um baita de um exemplo. Estou pensando em realizar coisas, tem sempre que pensar naqueles que estão junto conosco. É isso que Raabe está fazendo um bom acordo. Um outro exemplo que eu me lembro aqui, quando fui trabalhar numa corretora e chegando lá, eu fiz algumas entrevistas e chegou no dia de conversar com um dos diretores lá,
e a gente sentou para conversar, para discutir alguns detalhes que não estavam constando até aquele momento, e eu disse que era imprescindível que tivesse um plano de saúde. O que eu não disse nesse acordo, que deveria ser para mim, naquela época, para meus 2 filhos, para minha esposa. E aí ele falou, não, plano de saúde, pode ficar tranquilo, a gente vai conseguir, a gente vai adquirir um aqui, vai te colocar como a pessoa que vai ser segurado e tal. E eu fiquei feliz, saí dali. Aí quando eu voltei, depois já tinha assinado tudo, combinado tudo, o que eu me dei conta é que eu não tinha feito um bom acordo. Por quê? Porque a minha esposa e os meus filhos não estavam debaixo daquele plano de saúde. E aí eu tive que, durante um baita tempo, desembolsar dinheiro do meu bolso para poder pagar uma parte do plano de saúde deles. Ou seja, eu não fiz um bom acordo. Eu não pensei em proteger todo mundo. E como líder, eu preciso sempre pensar em proteger todo mundo. Fazer coisas que causem um benefício, não só para mim. Poderia ter pedido, olha, eu salvei vocês, guardei vocês, então vocês agora também me guardam, me protegem, mas não. Ela pensa nos pais, ela pensa nos irmãos, ela pensa nos bens dessas pessoas. Nós temos que tratar sempre do cuidado geral. Cuidado geral. Bons acordos são feitos dessa maneira, de uma maneira geral. Então faça um bom acordo. E o próximo ponto aqui, para a gente poder pensar juntos, é o seguinte: ofereça ajuda que resolva problemas. Eu estava lendo até outro dia um medidor de salários, né, do mercado e tal. Eu leio bastante coisa nesse sentido também, para saber como é que estão as coisas que estão acontecendo aí fora, para não ficar alheio das coisas que estão acontecendo no mercado. E lá ele falava, né, como você mede o salário de alguém. E aí algumas pessoas falavam das suas graduações, outras falavam das suas capacitações e tal. E teve um gestor que disse, não, eu meço o salário dos meus colaboradores a partir da quantidade de problemas que eles sabem resolver. Quanto mais problemas essa pessoa resolve, ou quanto mais problemas ela consegue resolver, maior é a minha expressão em forma de salário para essas pessoas. E eu estava lendo esse texto aqui e eu percebi que eu posso aplicar esse conceito aqui em Raabe. Por que ela foi tão importante? Por que será que eles concederam para ela esse livramento? Por que será que eles fizeram um acordo com ela? Será que foi só porque ela não deixou que ela fosse presa? Isso é um ponto, óbvio, porque ela resolveu um problema para eles. Mas aí quando você chega aqui no versículo 15, já está tudo acordado. Até aqui agora já era suficiente para ela receber o benefício que ela tinha. Mas quando chega no versículo 15, se você está anotando, anota aí, se está acompanhando, acompanha aí. Versículo 15 diz o seguinte: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte da parte alta do muro da cidade. E aí disse ainda para eles, no versículo 16, vão por aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem e depois poderão seguir o seu caminho seguro. O que Raabe está fazendo aqui? Ela resolveu o problema deles com o rei, com os guardas, não os entregou, e agora ela está resolvendo o problema maior que eles tinham, que era conseguir sair da cidade. Percebe se não está aplicado aqui esse princípio? Ofereça ajuda que vá resolver problemas. A ajuda que ela está oferecendo para eles aqui não é uma ajuda qualquer. Ela está descendo-os pela janela do seu apartamento, entre aspas, né, no 10º andar. Ela está ajudando eles a sair da cidade, mostrando para eles o plano que eles têm que executar para sair com sucesso da cidade, ir por aquela estrada, ficar escondido 3 dias e somente quando os guardas voltarem que eles vão para a cidade contar para Josué o que estava acontecendo. O que eu quero te perguntar e te instigar a fazer é o seguinte: a pergunta é, quais problemas que você tem resolvido quando eles são apresentados? Será que você não dá solução para problemas? Tem muita gente aqui que nos assiste aqui, que aplica essas situações à sua vida comercial, ao seu trabalho. No seu trabalho você tem resolvido problemas? Ou você só tem trazido mais problemas ainda? No teu ministério você tem ajudado o seu líder, o seu pastor, as pessoas aí a resolver problemas? Ou você tem dado mais problemas ainda? Para cada situação você tem um dilema novo ou você tem um problema novo? Ou você tem uma solução nova? Para cada situação que acontece você aplica ainda em cima disso uma outra problemática ou você traz uma solução para aquilo?
Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes, onde a pessoa apresenta uma dificuldade e aquele que está ali para ajudar a resolver apresenta uma dificuldade em cima daquilo. Não faça isso. Apresente soluções. Apresente situações como essa aqui, que estão ali para resolver problemas. E você foi escolhido por Deus para isso. Porque se Deus nos chamou para liderar pessoas, estamos aqui para resolver problemas. É óbvio, não conseguimos resolver tudo, não conseguimos, enfim, lidar com todas as situações do jeito que a gente queria lidar, né, que é colocar um ponto final em cada uma delas, mas conseguimos dar resposta. E nós precisamos criar soluções. Eu estou lendo um livro muito bom sobre liderança, que chama Sustentabilidade na Liderança. Semana que vem eu trago para vocês aqui e mostro a capa. E no livro conta uma história que a NASA, no começo do seu trabalho com expedições para a Lua, fora do planeta, descobriu que as canetas esferográficas normais, essas canetas que nós usamos, elas não escrevem se você não tem o efeito... Esqueci a palavra agora. Gravitacional. Obrigado, William. Obrigado, Paulo. Sem efeito gravitacional, não pega. A caneta não pega. E aí diz que a NASA procurou cientistas, investiu milhões de dólares para descobrir e criar uma caneta que conseguisse resolver esse problema. E aí os cientistas trabalharam, os engenheiros trabalharam, todo mundo trabalhou em conjunto. Como eu disse agora, milhões de dólares foram aplicados ali e eles conseguiram desenvolver uma caneta que escreve mesmo sem a gravidade. Só que ao mesmo tempo que existia uma corrida americana para fora do planeta, existia uma corrida russa para fora do planeta. E por que os russos chegaram antes fora do planeta que os Estados Unidos? Na órbita, né? Os russos chegaram antes na órbita. Os Estados Unidos dizem que chegaram primeiro na Lua, mas os russos chegaram antes na órbita do que os americanos. Por quê? Porque quando eles descobriram o mesmo problema, eles não criaram outro problema. Vamos criar uma caneta que escreva sem gravidade. Eles pegaram um lápis e levaram um lápis para a Estação Espacial Russa. Ou seja, ao invés de criar um outro problema, eles observaram uma solução simples, mas que dava conta do recado. Para Raabe, talvez descer aqueles homens pela cesta, mostrar o caminho, não fosse nada que ela criou na hora. Era algo simples. E o que eu quero te despertar também a fazer é isso. As respostas são simples para os problemas que se apresentam. A maioria deles nós já temos. Só temos que olhar para eles com o olhar de quem quer resolver estes problemas. E não quem quer colocar um problema em cima de outro problema. Por que será que eu e você gastamos algumas centenas de reais com aparelhos celulares? Por quê? Porque tem gente que investe 5 mil. Por que tem gente que tem dinheiro e investe 11 mil no celular? Tirando aquela gama de pessoas que faz isso só por ostentação. Por quê? Porque o celular resolve o problema. Quando você quer tirar uma foto, você tem o celular, ele resolveu o seu problema com isso. Quero gravar um vídeo, você pega o seu celular e resolve isso. Eu quero ligar para alguém, seu celular resolve isso. Eu quero conversar com alguém que está num outro lugar do mundo, o celular resolve isso. E tudo que vem para resolver problemas tem valor. E todas as pessoas que resolvem problemas são também valorizadas. Então nós precisamos entender isso. Há um tempo atrás, o WhatsApp foi vendido. E eu me lembro que o criador vendeu por milhões de dólares. Por quê? Porque o WhatsApp resolveu um baita de um problema que nós tínhamos de comunicação. E a cada dia mais as pessoas estão criando ferramentas, criando aplicativos, criando situações para resolver problemas. E eu e você, como líderes, principalmente dentro do reino de Deus, precisamos também manter esse giro acontecendo. Ou seja, estamos resolvendo problemas. Em momentos em ordem pessoais, em momentos em ordens ministeriais, mas estamos aqui para resolver problema. E aí o desfecho dessa história é que ela sai dali acordada com aqueles homens, e mais para frente você sabe que quando eles voltaram para tomar a cidade, a vida de Raabe, dos seus parentes e todos os seus bens foram mantidos, foram preservados. Por quê? Porque ela manteve a sua parte no acordo, ela foi alguém relevante e os israelitas também mantiveram a sua parte do acordo e mantiveram a sua honestidade e a sua sinceridade e tudo acabou bem. Espero que nessa tarde você tenha aprendido coisas, espero de verdade que você tenha anotado
ou que você vá assistir novamente depois esse programa, porque aquilo que a gente não anota e aquilo que a gente não assiste mais de uma vez, e no máximo 2 dias, é esquecido pelo nosso cérebro. Então, que você possa remeditar nessas coisas, repensar nessas coisas, para que você não as esqueça e principalmente que você as pratique, porque também existem estatísticas dizendo que aquilo que você não pratica também cai no desuso dentro do seu coração e também na sua mente. O meu desejo é te abençoar sempre, que você seja um líder frutífero, que você possa cada dia mais desempenhar com maestria aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje, na prática, foi a história de Raabe e dos espiões. Semana que vem, a gente volta com uma outra história, observando também os conceitos que já estudamos aqui durante mais de 10 horas de programas que fizemos aqui. Pastor, como é que eu faço? Entra no nosso Facebook. Lá você tem todos os programas desde o primeiro. No YouTube também você tem lá como assistir os programas desde o primeiro, para que você possa ir pegando tudo isso passo a passo. Tá certo? Que Deus te abençoe. Também se inscreve no meu Instagram lá, ou no meu pessoal, rica.andrade7@gmail, ou no do programa Liderança em Foco. E lá a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar. Estamos sempre nos falando lá. Eu estou sempre respondendo todo mundo que manda mensagem para mim lá. Tá certo? Que Deus te abençoe então grandemente. Eu fico por aqui. O nosso programa se encerra aqui agora. Um forte abraço e até mais.